Então, eu acho super importante essa pesquisa, estou fazendo ela com dois alunos que são orientandos, o Luiz Cantarelli e o Pedro Schmalz, mas temos um grupo grande de alunos que está contribuindo e faz parte dessa pesquisa. Começamos a monitorar primeiro as políticas de fechamento de indústrias, comércios, serviços e escolas. E os alunos no grupo começaram o ano passado, quando a gente começou a estudar a resposta e essas medidas de aumentar o distanciamento físico, fechando lugares onde aglomeram as pessoas. Uma das questões que a gente quis saber é: e o que está acontecendo? Uma escola, o ensino não acabou. Só porque acabou o ensino presencial, isso não quer dizer que o ensino acabou durante a pandemia. Então, começamos a querer entender o que aconteceu com as escolas e com os programas, qual tipo de programas foram implementados pelos estados e pelos governos municipais na área de educação remota, na área de educação à distância. E nós construímos um indicador que monitora e procura olhar tanto a abrangência do plano, se ele cobre o ensino fundamental, o ensino meio, se ele focou em acesso, qual foram os meios de transmissão. Então, ele se preocupou com entender, ok, tudo bem, fechou presencialmente a escola, e o programa, entendendo que foi uma emergência e ninguém estava preparado para aquilo, o que aconteceu com esses programas? E o que nossa pesquisa mostra é que esses programas, primeiro, eles demoraram muito para serem implantados. Então, houve uma demora significativa. E segundo, houve alguns lugares e algumas capitais, porque a gente estudou as capitais municipais e os estados, onde houve uma decisão de não implantar um programa. E isso é preocupante. Primeiro problema. Segundo, quando a gente viu a cobertura por nível, não foi sempre o foco desses programas garantir uma cobertura completa em todos os níveis de ensino. Terceiro, quando a gente olhou esses programas, a gente também viu que um problema muito grande com acesso. Então, principalmente se priorizou a transmissão pela internet e não houve um foco muito grande nos estados e nos municípios para aumentar o acesso à internet, que é um meio muito importante de transmissão de ensino online. Então, por todos esses motivos, nós ficamos muito preocupados com a qualidade de ensino sendo oferecidas remotamente. Agora, eu entendo... Então, primeiro, quando a gente diz a volta às aulas, é importante lembrar disso, não? As aulas nunca deveriam ter acabado e as aulas são muito importantes. A gente construir os meios para o ensino continuar acontecendo durante a pandemia. E isso não é condicionado só no ensino presencial. Mesmo porque a gente tem que pensar que em determinados contextos, onde o risco é muito elevado ou em certo tipo de alunos, não vai ser possível voltar presencialmente. Então, a gente tem que pensar que neste momento, infelizmente, da pandemia, a realidade é que a gente precisa pensar em necessidades muito diferentes e contextos muito diferentes e conversar realisticamente sobre por que o ensino precisa continuar e por que não se pode desistir de oferecer ensino. Especialmente pensando agora, estamos focando nas escolas públicas, não? Que essas crianças têm um direito à educação e elas, em muitos casos, a gente descobriu na nossa pesquisa, esse direito não foi respeitado e não conseguiram usufruir desse direito durante a pandemia. Isso não pode acontecer. Ô Lorena, e o que você acha que é a causa desse atraso na preparação, na implementação de protocolos de ensino remoto? E também uma outra coisa que o pessoal está comentando aqui no chat, que às vezes nem sempre é fácil de implementar quando você não tem a infraestrutura, né? Então a gente viu aqui pessoal comentando que até hoje a prefeitura não entregou um tablet, por exemplo.
Então, o que você acha que é a causa, né, desses problemas que você comentou? Então, é importante lembrar, todos nós fomos pegos de surpresa, certo? Mas o que a gente fez, esse monitoramento nessa pesquisa, a gente monitorou, um indicador diário, então a gente olhou por dia todos os estados e todas as capitais. Então, a gente conseguiu olhar isso até o final de outubro, qual foi a evolução desses programas. Então, tudo bem que em março, abril, todo mundo foi pego por surpresa e foi difícil, não todos os lugares conseguiram reagir rapidamente e estruturar um programa. Mas o que eu acho super preocupante e importante reforçar é que ao longo dos meses, vocês, todos nós, começou a ser muito claro de que esse problema é um problema que vai ser complexo e vai ser de vários anos. Não vamos a resolver isto rapidamente. É um problema complexo. Dado isso, a gente queria ver qual é o esforço desses municípios, desses estados, de reagir e começar a reestruturar a educação voltada às realidades da pandemia. Eu acho que nesse sentido, claro, as escolas sabem fazer ensino presencial, isso é como elas foram, essa é a estrutura, a semente delas, a raiz delas é ensino presencial. Foi muito difícil adaptar a estrutura, a rede, para um ensino online. E por isso que a gente tem que estudar 2020, porque isso foi uma experiência muito importante que a gente tem que investir em procurar entender o que aconteceu e onde houve as falhas, por que aconteceram essas falhas. Muito legal. A gente tem algumas pessoas no chat aqui, a gente perguntou aqui há alguns minutinhos atrás, qual que é a situação do pessoal, né? Então a gente tem aqui vários profissionais de educação, a gente tem estudantes, pais de estudantes, tem alguns professores, uma professora aqui, né? A Isabel comentando que na rede municipal de São Paulo, já temos vários casos de profissionais infectados, surgindo óbitos depois da volta às aulas. Então, assim, eu acho que isso só reforça o grau de complexidade disso, né? Não, a gente não está aqui para poder falar que, para abrir escola é só fazer isso e aquilo, assim como a gente está aqui que não é para abrir escola de jeito nenhum. A gente tem que entender que talvez em algum local do Brasil seja possível reabrir as voltas às aulas de maneira segura, em outros locais não. Então, acho que isso é bem legal. Eu queria comentar, achei legal que ela falou da complexidade, né, do processo, que a gente tem que entender as falhas e tudo, porque a gente vai acabar tendo que, eu acho, né, que a gente vai conviver com esse vírus aí por mais alguns anos. Por mais que a gente tenha vacina, a gente vai ter eventualmente algum escape vacinal, alguma dificuldade logística para implementação de programas de vacinação. A gente pode falar disso, isso é normal de acontecer com o vírus pandêmico, né? E infelizmente a gente está nesse cenário, inserido nesse cenário. Então a gente começar a entender o que deu errado lá atrás e a gente começar a entender que daqui para frente a gente tem que conviver com essa situação, a gente pode enxergar um caminho melhor lá para frente.